Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma aula com a tia Patrícia, né? Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos começar orando, porque orar é muito importante, vocês sabem disso, né? Quem não sabe agora vai ficar sabendo. Então vamos chamar o papai e a mamãe, vamos sentar no sofá e vamos para o nosso momento com Deus, vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais essa aula, por mais essa história bíblica. Nos abençoe, nos ajude a entender, ó Deus, a importância, ó Deus, de estarmos sempre buscando, ó Deus, fazer o que é certo, ó Deus. Nos ajude em todas as coisas, nós te pedimos e nos dê a direção do Teu Santo Espírito, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, nós vamos começar a nossa aula. E o tema geral das nossas aulas está sendo a escolha certa, que está aqui atrás de mim, vocês estão vendo, né? A escolha certa, como é importante nós fazermos a escolha certa. Eu tenho certeza que isso é muito importante. E a aula, nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje é que fazer? O que fazer? Então, muitas vezes a gente fica se perguntando o que fazer. E agora, nesse momento, o que eu devo fazer? Muitas vezes nós não sabemos realmente o que fazer. E nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus. Através de quê? Da oração, porque é muito importante, não é mesmo? A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina muito sobre isso, que orar é algo muito importante que nós devemos fazer, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre uma família que eles só iam à igreja uma vez por ano, à casa do Senhor, porque eles moravam numa cidade que era muito distante, que a casa de Deus era muito distante da cidade onde eles moravam. E eles iam a essa cidade uma vez por ano. Sabe quem eram esses personagens? Era Ana, Eucana e Penina. Sabe quem era Eucana? Eucana era esposo de Ana e esposo de Penina. Naquela época, o homem poderia ter mais de uma esposa. Hoje não pode mais, que é uma coisa muito errada, viu? Então, ele tinha duas esposas, só que essas esposas elas não se davam muito bem. Mas nós vamos já saber por que elas não se davam bem. Então, essa história, ela aconteceu há muito tempo atrás. E Eucana, ele sempre, uma vez por ano, ele gostava de ir à casa de Deus e ele juntava toda a sua família e ia. Só que a sua outra esposa, Penina, ela era muito irritante, ela era muito orgulhosa e ela não gostava muito de Ana, sabe? Ela ficava pegando no pé de Ana, sabe por quê? Penina, ela tinha já alguns filhos de Eucana, mas Ana não tinha filho, Ana não podia ter filhos. E por esse motivo, sempre que ela encontrava com Ana, sempre que Penina encontrava com Ana, Penina ficava falando coisas desagradáveis, ficava aborrecendo Ana, e Ana chorava, Ana não queria comer, ela ficava muito entristecida porque ela não podia ter filho. E sempre eles estavam indo ao templo. Certo dia, o esposo de Ana, Eucana, percebeu que Ana estava muito triste, mas muito triste mesmo. E ele chegou e começou a conversar com ela. Falou para ela o quanto que ele a amava, o quanto que ela era importante para ele, que não precisava ela ficar daquele jeito. No momento, Ana ficou um pouco animada, mas a tristeza continuou no coração de Ana. E depois de um tempo, chegou o tempo deles irem novamente à casa de Deus. Eles fizeram essa viagem. Só que Ana, quando chegou na cidade, Ana resolveu, e antes de todo mundo, Ana resolveu ir à casa do Senhor. Sabe o que Ana pensou? Ana pensou o seguinte: se eu for na casa do Senhor, eu vou abrir o meu coração para Ele e eu vou falar para Ele toda essa tristeza que eu estou sentindo no meu coração. Eu vou abrir o meu coração para Ele. Sabia que é muito importante? Muitas vezes a gente está sentindo uma tristeza muito grande no nosso coração. A gente está passando por algum sofrimento, alguma dúvida. E nós nos perguntamos muitas vezes o que fazer. Mas sabe o
que Ana percebeu, ela tinha que buscar a presença de Deus, ela tinha que abrir o coração dela para o Senhor. E é isso que muitas vezes eu e você devemos fazer, porque só Deus é que pode acalmar o nosso coração, é que pode nos dar a paz. E Ana foi até a casa do Senhor. Quando ela chegou lá, o sacerdote Eli estava lá. E Ana chegou, a palavra de Deus fala que Ana chegou e ela ficou ali quietinha, e o sacerdote Eli só via os lábios dela, a boca dela se movendo, mas não dava para ele entender o que estava acontecendo. Ana abriu o coração dela para o Senhor, falou o que ela estava sentindo, falou da tristeza, falou para o Senhor que ela queria muito um filho, queria muito que Deus abençoasse ela, abençoando ela com um filho, porque o filho naquela época, ele era motivo de grande bênção, e hoje é bênção, só que naquela época era mais ainda. Naquela época, quanto mais filhos um casal tivesse, melhor seria, porque tinha muitas guerras, muitas vezes os pais tinham que deixar os filhos ir para a guerra e acabava perdendo os filhos. Então naquela época tinham que ter muitos filhos, e quanto mais filhos um casal tivesse, mais abençoado o casal seria. E Ana, ela se achava uma pessoa como se ela não fosse uma pessoa abençoada por Deus, porque ela não tinha filhos. E isso causava uma tristeza muito grande no coração de Ana. E para completar, ainda tinha Penina, que era outra esposa de Eucana, que ficava ali perturbando ela, falando coisas desagradáveis para ela. E aí, quando ela chegou diante de Deus, que ela abriu seu coração, a Bíblia fala que o profeta Eli olhou de longe e pensou: essa mulher deve estar embriagada, porque eu só vejo os lábios dela se moverem, mas eu não estou ouvindo nada, deve estar embriagada, deve ter bebido. E depois, enquanto Ana estava ali, ele chegou. Aí ele falou: mulher, por que você vem à casa do Senhor embriagada? E Ana falou para ele: eu não estou embriagada, eu não bebi, eu estou triste, e eu estava aqui falando com o meu Deus, abrindo o meu coração e fazendo um pedido para ele. Aí o sacerdote Eli entendeu que aquela mulher não estava embriagada como ele estava pensando. E ele disse assim: pode ir tranquila, que eu creio que Deus vai responder a sua oração, vai responder o seu pedido. Ana saiu ali da casa do Senhor, voltou para casa com um coração mais cheio de esperança, mais feliz. E aí quando eles voltaram para a casa deles, Ana chegou e ficou um tempo, e conforme o tempo foi passando, ela sentiu no coração que Deus realmente tinha respondido a oração dela. E depois de algum tempo, Ana descobriu que estava grávida, e ela ficou muito feliz. Só que tem um porém. Quando Ana foi lá no templo, na casa do Senhor, abriu o coração dela e pediu que Deus a ajudasse a gerar um filho, a ter um filho, Ana prometeu a Deus que o filho dela seria do Senhor, que quando o bebê desmamasse, ela ia deixar o filho dela lá na casa do Senhor, lá no templo, para servir o Senhor desde pequeno. E olha só, Ana não ficou triste, ela fez aquela promessa, ela falou aquilo para Deus porque realmente era aquilo que ela queria fazer. Ela não queria somente ter um filho, mas ela queria dar o melhor dela para o Senhor. E ela entregou, e realmente nós vamos ver já o que aconteceu. Ana então teve o filho e ela ficou muito feliz. Aí chegou o tempo deles irem novamente naquela cidade para adorar o Senhor, na casa do Senhor. Só que dessa vez Ana não foi. Sabe por que Ana não foi? Porque Ana, o bebezinho dela, sabe como se chamava o bebê dela? Samuel. Essa história que eu estou contando para vocês, ela está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 1, e também no capítulo 2, no versículo 11. Vocês podem conferir, tá bom? No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 2, versículo 11, vocês podem encontrar essa história, tá bom? Então, Ana, quando eles voltaram lá, quando o esposo dela foi lá na casa do Senhor, Ana ficou ainda, porque Samuel era muito pequeno ainda, não tinha como levar, ele não tinha desmamado ainda, e Ana ficou com o filho dela. Só que quando chegou o tempo
que Samuel foi desmamado, Ana levou Samuel, levou seu filho e entregou lá no templo e falou para o sacerdote Eli. Ela disse: está vendo, Eli? Esse menino aqui foi o que Deus me deu. Deus, ele me abençoou com essa criança. Lembra daquele dia que eu estava orando aqui? Era isso que eu estava pedindo a Deus. Eu prometi para o Senhor que eu iria entregar o meu filho para ele, para servir na casa do Senhor. E está aqui o meu filho Samuel. A Bíblia fala que Samuel ficou lá. Eli tomou de conta de Samuel. Samuel ajudava Eli. Ele servia ao Senhor ali no templo. E foi uma bênção. Mas será que foi fácil para Ana ter que deixar o filho dela, o filho que ela tinha, e depois voltar para outro lugar? Com certeza não foi nada fácil para Ana, não é mesmo? Só que Ana, ela ficou tão feliz. Sabe o que a Bíblia fala? Que Ana até chegou a cantar. E nesse canto de Ana que ela ofereceu ao nosso Deus, ela fala para Deus o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus supre as nossas necessidades, que Deus ele transforma a nossa tristeza muitas vezes em alegria. Então Ana exalta o nome de Deus com esse cântico. E Ana saiu de lá feliz, porque tinha um filho e tinha cumprido a promessa que ela tinha feito a Deus. E é muito maravilhoso. E nisso nós vemos o quê? Como é importante nós orarmos. Não só quando nós estamos tristes, precisando de ajuda, quando a tristeza está muito grande no nosso coração, que a gente não sabe o que fazer. Mas a gente vê também que é importante nós orarmos e agradecermos a Deus quando nós também estamos felizes. E Ana entendeu a importância da oração, como a oração é importante na nossa vida, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas quando nós buscamos a Deus em oração, Deus nos ajuda, Deus ele clareia as coisas. E foi isso que Ana viu. Olha só o que diz aqui, no nosso versículo de hoje, diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Que nós devemos orar sem cessar, em todo tempo. Acordou, ore. Tem que tomar decisão, ore. Vai à escola, ore. Então nós devemos o quê? Estar sempre orando, sempre colocando nossas vidas diante de Deus, buscando a vontade de Deus para nossas vidas, não é mesmo? Então foi isso que ela fez. E a decisão de Ana foi muito, muito importante. Tá bom? Então, você já sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer. Busque a presença de Deus em oração. Orai sem cessar e busque direção de Deus. Entrega na mão de Deus e confia no Senhor. Tá bom? Vamos orar agora agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus, amado Pai, a Tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses, ó Deus, que nós devemos Te buscar em oração, seja no momento de tristeza, seja no momento de alegria, seja em qualquer situação. O Senhor nos ajuda e o Senhor nos fortalece quando nós Te buscamos, e o Senhor nos dá alegria que nós não compreendemos muitas vezes, o porquê estamos felizes, porque a nossa maior alegria ela vem do Senhor. E nós Te agradecemos pela lição de hoje, porque o Senhor nos ensinou muitas coisas, ó Deus. Nós Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem? Então não esqueça, a nossa próxima aula já está chegando e vamos prestar bastante atenção, tá bom? Então, um grande beijo, Deus abençoe a todos, tchau!